2 Samuel, capítulo 20, verso 14. Aí deixe sua Bíblia aberta. Eu vou ler só o verso 14 agora e vamos ver o restante dos versículos ao longo da nossa exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, temos a Tua palavra santa e bendita diante de nós. Precisamos muito, Senhor, que o Senhor nos alimente com a Tua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O Senhor nos revelou aqui a Tua vontade, as Tuas verdades. Que o Teu Espírito abra o nosso coração para receber toda boa dádiva que vem de Ti, toda verdade que vem de Ti. E que possamos, ó Deus, ser moldados pelas Tuas mãos bondosas e amorosas. E que possamos Te agradar com as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, é o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Eu penso que uma das passagens mais marcantes dessa obra que nós conhecemos como 1ª e 2ª Samuel, ela, dentro da tradição judaica, ela era recebida como uma obra só, como um livro só. E a passagem mais marcante, uma das, seria aquele momento em que o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé para separar ali um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel, né? Ele vai ali para encontrar Davi. E depois de olhar todos os irmãos de Davi, aqueles que eram maiores, aqueles que pareciam mais poderosos, o Senhor vai dizer para Samuel, no capítulo 16, verso 7, que ele vê o coração e não a aparência. Ele não vê como o homem vê. Nós olhamos muitas vezes a aparência. O coração das pessoas de fato não está acessível aos nossos sentidos. Mas muitas vezes nós nos contentamos com a superficialidade da aparência. Deus age de uma maneira diferente. Ele vê o coração e não a aparência. Mas isso já nos ensina algumas coisas importantes. Por exemplo, muitas vezes nós somos precipitados no nosso julgar. Somos rápidos demais e precipitados no nosso julgar. O Senhor Jesus também nos diz, lá no Evangelho de João, que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas conforme a reta justiça. Devemos julgar sim, devemos avaliar sim, mas não segundo a aparência, e sim conforme a justiça. Isso nos ensina que nós devemos ser cuidadosos ao julgar as coisas, cuidadosos ao avaliar as coisas. Que nós devemos esperar um pouco até termos mais informações que possam nos levar a um julgamento justo e não precipitado, e não baseado apenas na aparência. Irmãos, vocês já pensaram? Se nós fôssemos julgar as coisas com base apenas no que nós vemos no Instagram, por exemplo, já imaginou? Vamos votar no pai do ano, na mãe do ano, no marido do ano, na esposa do ano. Com base em quê? Com base nas postagens de Instagram. Será que nós julgaríamos bem? Será que nós avaliaríamos bem? Eu vou dizer para vocês, tá? Eu já vi casais que nas redes sociais parece que o céu já é aqui, não é? Casais que nas redes sociais parecem desfrutar de um amor de cinema. E na vida real, por trás das aparências, era uma coisa terrível. Parecia mais um inferno do que o céu. Então, cuidado.
Aqui eu quero tratar hoje com vocês sobre o tema por trás das aparências. Esse é o tema, tá? E eu quero observar com vocês, olhar aqui as coisas através de dois ângulos. O primeiro ângulo é o ângulo mais superficial, é o ângulo das aparências. E o segundo ângulo é o ângulo dessa camada mais profunda, é o ângulo por trás das aparências. Então vamos começar olhando aqui pelo ângulo das aparências, tá? O que nós vimos até esse momento? Nós vimos que Davi, ele estava voltando para Jerusalém, depois de ser perseguido pelo seu próprio filho Absalão, que tentou dar um golpe de estado e queria matar Davi. No final das contas, Deus deu vitória para Davi, mesmo com um exército menor. E Davi agora estava voltando, mas acontece um problema entre as tribos, uma discussão entre as tribos, sobre quem tinha direito de honrar Davi, quem não tinha, se Davi estava favorecendo uma das tribos ou não. E no meio daquela discussão surge um personagem, que nós falamos sobre ele, chamado Seba. A Bíblia de imediato já deixa claro para nós que Seba não é peça boa, não é? Seba é descrito como um filho de Belial. Ele é o pior tipo de gente que você possa imaginar. E Seba se aproveita daquela oportunidade para tentar ganhar o poder, para tentar liderar um grupo de tribos e se fazer rei de alguma forma. Seba surge como uma ameaça. Aparentemente, estamos olhando aqui pela lente das aparências, a grande ameaça ao reinado de Davi nesse momento é Seba. Bom, vamos olhar o verso 14. O texto diz assim: Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. Então, Seba, depois de ter fugido, saído daquele momento, Davi, ele entendia, olha, eu preciso agir rápido. Eu não posso deixar que Seba chegue até uma cidade murada, porque ali ele vai reunir os seus esforços e ele vai se tornar pior do que Absalão contra nós. Davi organiza o seu exército para perseguir Seba. Mas Seba, ele foge, Seba, ele consegue passar por todas as tribos de Israel, ele chega até um canto distante e ele alcança uma cidade murada, lá na casa de Abel, né? Cadê o Abel? Chegou, achou socorro aqui na casa do Abel, né? Abel, Bet-Maaca. Aqui provavelmente eram duas cidades que eram ligadas uma à outra. Uma era Abel e a outra era Bet-Maaca. E acabaram depois se tornando uma cidade só, né? Por conta de alguns registros que a gente encontra. Mas enfim, isso não é tão importante para nós. O ponto é, ele chegou numa cidade murada. Ele chegou onde ele queria. Ele consegue encontrar aqui um lugar para se abrigar. Aquilo que Davi temia acontece. Parece que então Seba vai se tornar essa grande ameaça, pior do que Absalão, porque ele chegou a uma cidade murada. Bom, lendo o texto, como a gente acabou de ler, parece que Seba não conseguiu muita coisa na sua viagem aqui ao longo das tribos. Ele passa por todas as tribos, mas nós não vemos informações de que essas tribos estavam seguindo Seba. No final das contas, o que o texto mostra para nós é que apenas os bicritas, que é uma variantezinha, qual seria a melhor tradução, mas a maioria dos comentaristas e estudiosos tem entendido que esses são os bicritas mesmo. Por quê? Lembra que Seba, ele é chamado de Seba, filho de Bicri. Então, os bicritas seriam quem? Descendentes ali, parentes de Bicri, parentes de Seba. Então, parece que ao passar por todas essas tribos, ao invés de alcançar o apoio que ele esperava das demais tribos, das 10 tribos de Israel, porque Judá estava com Davi e Levi era uma tribo que morava entre as outras tribos, né? Então não era um apoio esperado. Mas parece que o apoio das outras 10 tribos não veio. O que veio foi apenas o apoio de parte da própria tribo dele.
Ele era da tribo de Benjamim, e dentro dos benjamitas tinha lá os parentes de Bicre, os bicritas. Parece que só esses aí apoiaram Seba. O que mais que acontece? Olha o verso 15. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, pausa, suspense, né? Vou comentar aqui alguns detalhes sobre esse texto. Primeiro, Seba se esconde dentro dessa cidade com os seus apoiadores. Joabe, que tinha tomado o poder do comando do exército de Davi, vocês lembram, né? Davi tinha mandado o exército, a sua guarda pessoal tinha sido governada pelo irmão de Joabe, Abisai, e o restante do exército tinha sido comandado por Amasa. Mas Joabe, ele toma o lugar de Abisai, parece que Abisai se submete a ele, e ele mata Amasa, e com isso ele se torna o grande comandante de todo o exército de Davi. E então ele consegue chegar, ele cerca a cidade. Seba agora está lá cercado por Joabe. E Joabe ele emprega aqui os melhores recursos daqueles dias para tomar uma cidade murada. Uma das táticas militares daqueles dias era você construir rampas. No livro do profeta Abacuque, por exemplo, nós lemos sobre isso, como os caldeus vinham e eles passavam por cima das muralhas como se fosse o vento. Era com facilidade, porque eles faziam rampas e passavam por cima. Aqui, o que Joabe faz é a mesma coisa. Eles recolhem entulhos, eles constroem ali uma espécie de rampa improvisada. Eles geralmente levavam também uns arietes, era uma espécie de tronco de madeira, onde alguns soldados seguravam juntos, e eles batiam, né? Bum, bum, para derrubar uma parede. Então eles atacavam por cima, porque aquela parte era mais vulnerável. E quando eles conseguiam romper ali, era mais fácil que as muralhas caíssem. Então ele consegue fazer essa rampa, a cidade está cercada, não dá para ninguém sair, para ninguém entrar. O acesso à água geralmente é cortado, comida logo logo vai faltar. Era isso que acontecia numa cidade cercada. Era uma vida muito difícil de quem estava dentro de uma cidade cercada no momento de guerra, ok? E eles então agora batendo no muro pela parte de cima, a tendência era que logo logo eles romperiam tudo aquilo e o exército entraria com muita facilidade e um banho de sangue aconteceria ali. Eles conseguiriam destruir todos que estivessem na frente para que eles pudessem pegar e capturar e matar Seba, que era o grande inimigo, o criminoso, que estava querendo se fazer rei e que ameaçava Davi. Então, essa é a situação aqui, tá? Um ponto importante é, irmãos, uma cidade sem muros, mesmo que você sobrevivesse, escapasse, viver numa cidade sem muros naquele período era terrível. É por isso que quando Israel volta do cativeiro, através de Esdras e Neemias, né? A primeira coisa que eles fazem ali é reconstruir o templo, que era muito importante, e logo em seguida reconstruir o quê? As muralhas. Porque uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. Bandos de agressores, de pessoas que saqueavam as cidades e tudo mais, poderiam chegar a qualquer momento, levar tudo, abusar das mulheres, matar os homens, matar as crianças, roubar o que quisessem. Então, era uma cidade que ficava completamente vulnerável numa situação assim. Bom, o que vai acontecer? O trabalho está em andamento. Logo, logo, essas muralhas vão ruir. Agora, olha o verso 16. Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Nota um detalhe. Essa mulher, descrita como sábia, ela vendo que a cidade vai cair, vai ser dominada, ela sabendo do grande terror que esperava,
esse momento quando as muralhas caíssem, ela busca aqui ter um momento de conferência com Joabe. Ela busca um momento aqui de conversar com Joabe. Essa mulher certamente ela ocupava uma posição civil na cidade. Ela está se aproximando aqui como uma espécie de porta-voz da cidade. Ela certamente era algum tipo de conselheira naquela cidade. Talvez ela ocupasse uma posição semelhante à de que Débora ocupou durante um tempo lá no período dos juízes. O que acontece aqui? Ao pedir esse momento e ser ouvida, o que essa mulher ela propõe é negociação. Surge aqui uma porta-voz, representante da cidade, que está pronta para negociar com Joabe. Será que Joabe vai negociar com essa mulher? Vamos olhar os versos de 17 a 19. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Tu és Joabe? Ele respondeu: Sim. Ela disse: Ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: Antigamente se dizia: Peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Essa mulher, ela se apresenta como uma mulher eloquente, de fato uma mulher sábia. Ela tem aqui um argumento para apresentar para Joabe. Agora tem uma coisa interessante, esse diálogo, ele se inicia com uma introdução um pouco mais demorada. Se você vê aí, no verso 17, ela começa, né? Tu és Joabe? Ele responde, sim. Ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Ele disse, sim, eu vou ouvir. Tudo isso daqui é para criar um ambiente, para mostrar o seguinte, olha, o que essa mulher vai dizer é algo muito importante. É uma forma literária de destacar o que ela tem para dizer, presta atenção, ele está demorando, ele está criando expectativa em nós, para quando chegar na hora que ela for dizer, a gente entender, a gente parar, a gente observar com cuidado, porque é algo muito importante. E o que é de tão importante que ela diz aqui para Joabe? Primeiro, ela fala dessa cidade como uma mãe em Israel. Isso quer dizer que era uma cidade antiga, e uma cidade que tinha dado origem a outras cidades e vilarejos ao redor. Era uma cidade importante, portanto. Ela fala que essa cidade também ela era uma cidade honrada. Era uma cidade conhecida por ter sempre um bom conselho. Ela cita aqui um provérbio daqueles dias. Ela diz que era comum as pessoas falarem: busque conselho na cidade de Abel. Então, uma cidade marcada por sabedoria, marcada por bons conselhos, uma cidade pacífica, uma cidade que não estava avançando sobre outras cidades, destruindo, capturando pessoas, era uma cidade marcada por ser pacífica. Bom, a acusação dela contra Joabe é de que ele cometeria um grande crime se ele destruísse uma cidade assim. Por qual razão? Qual era a justificativa? Qual era o motivo que ele tinha, justo, para destruir uma cidade assim? Então ele estava à beira de cometer um grande crime. Ele iria atacar o que ela chama aqui de a herança do Senhor. O povo do Senhor está aqui. A herança do Senhor está aqui. Por que que você quer destruir esse povo pacífico, honrado, sábio? Por que você quer destruir esse povo? Por que você quer cometer esse crime tão terrível? Esse é o argumento da mulher. Bom, é claro que diante disso, Joabe se apressa a responder. Olha os versos de 20 a 21. Ele diz: Respondeu Joabe: Longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: A cabeça dele te será jogada do alto da muralha.
Vamos observar aqui alguns detalhes também. Então Joabe explica, a sua intenção nunca foi destruir a cidade. Ele tinha um alvo. É claro que se para alcançar o seu alvo ele precisava passar por cima de uma cidade, quem conhece Joabe já sabe que para ele era fácil resolver esse problema, não é? Sempre que um obstáculo, alguém, apareceu na frente dele, ele passou por cima. Ele puxou a sua espada, a sua faca e resolveu o problema derramando sangue. Então, ele fala, olha, o problema não é com essa cidade. Meu alvo não é essa cidade. O meu alvo é Seba. O meu alvo é um criminoso que quer dar um golpe de Estado, que quer tomar o lugar do rei Davi. Esse é o meu alvo. Destruir, capturar Seba. Se você puder me entregar Seba, o problema está resolvido. Se você me entregar Seba, eu não preciso entrar em conflito com essa cidade. Essa é a proposta aqui de Joabe. É interessante, irmãos, um detalhe. Aqui, um homem só é proposto, a morte de um homem só é proposta como a solução para que uma cidade inteira seja poupada. Um homem só deve morrer para que uma cidade inteira seja salva da destruição e da morte. Essa proposta é muito parecida com aquela proposta de Aitofel também. Vocês lembram quando Aitofel ele propôs perseguir Davi imediatamente? E a ideia dele era o quê? Nós vamos matar só Davi. E quando matarmos Davi, nós vamos poupar o restante do exército. Vamos trazer o exército de volta. Um homem só, Davi, vai morrer para que o exército inteiro seja salvo. É interessante porque não tem como nós lermos isso e não lembrarmos que houve um dia em que, de fato, um homem só se entregou para que todo o seu povo pudesse ser salvo, pudesse ser poupado. Um homem só se entregou. Esse homem, ele não foi capturado, ele não era impotente e não pôde resistir aos ataques daqueles que o queriam matar. Ele disse: ninguém tem poder sobre mim. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu mesmo voluntariamente a dou. Esse homem entregou a sua própria vida. É interessante que Caifás, sem saber, profetizou de que um homem só seria morto por uma multidão. E de fato, meus irmãos, não há como lermos esses momentos e não lembrarmos de Jesus, aquele que se entregou por nós. Aqui, Seba era um criminoso. Mas na história de Jesus, os criminosos eram nós, né? Éramos nós. Ele tomou o nosso lugar, como se ele fosse criminoso. O julgamento, que seria muito justo se fosse contra nós, foi um julgamento injusto contra ele. Mas ele foi para aquela cruz, porque ele veio para isso. Ele veio para dar a sua vida no lugar de pecadores. E a ira do Senhor, que deveria cair sobre nós por causa dos nossos pecados, caiu sobre ele naquela cruz. E pela sua morte, a nossa dívida foi paga. E pelo seu sangue derramado, vida eterna caiu na nossa conta. Agora, essa mulher sábia, ela tem um dilema ético diante dela. Qual é o dilema? Eu devo entregar um homem para morrer, para a morte certa, e assim poupar a vida de todos os inocentes da cidade? Ou eu devo proteger a vida desse homem, desse criminoso? Não vou entregá-lo, porque eu sei que eles vão matá-lo, mas assim eu vou arriscar a vida de todos os da cidade. Qual opção tomar? O que fazer? Entregar o homem e proteger a cidade?
ou arriscar a cidade para proteger Seba? Qual seria a sua decisão se você estivesse numa posição de escolha assim? Vamos tentar trazer para os nossos dias, não é? Imagina que um exército chega aqui fora e há um criminoso escondido aqui dentro. Não há dúvidas, esse homem é um criminoso. Assim como não havia dúvidas de que Seba era um criminoso. Ele era um filho de Belial. O autor bíblico, desde o começo, faz questão de dizer isso para a gente não ter pena de Seba, né? Então, um exército nos cerca e diz: olha, se vocês não me entregarem esse homem, nós vamos entrar e vamos entrar atirando. O que nós fazemos? Entregamos o homem criminoso para que ele possa ser julgado lá, executado nesse caso, ou nós vamos arriscar a vida de todos os inocentes, homens, mulheres, crianças, para manter um criminoso que está se escondendo no nosso meio. Que decisão tomar? Alguém já disse, né? Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha, né? Aqui parece que foi o que essa mulher pensou. Olha, nós vamos resolver esse dilema ético. É melhor que um só homem morra e todos os outros sejam salvos, do que arriscar e sacrificar a vida de todas as pessoas por esse criminoso. Então, ela decide: eu vou mandar a cabeça dele por cima do muro para você. Agora, por que isso? Mandar a cabeça por cima do muro era uma prova de que o homem havia sido executado, certo? Então, não tinha como provar mais do que isso, né? Vocês querem Seba, tá aqui a cabeça dele. Por que ela não arrisca abrir as portas, entregar Seba, fazer de uma outra forma? Eu imagino que talvez aqui o risco para ela seria muito grande. Eles podiam abrir as portas, Joabe não cumprir o que ele tinha prometido, não esperar para ver o que ia acontecer, ter medo de que aquilo fosse uma armadilha, invadir a cidade, assim inocentes morrerem. Ou, no meio daquela confusão, algo acontecer de errado, os bicritas se voltarem e conseguirem, por meio da força, poupar a vida de Seba, ele fugir, e assim a cidade ser vista como uma conspiradora também, que ajudou o inimigo. Enfim, o fato é que essa mulher ela não arrisca a vida de ninguém. Esse o problema é Seba, e ele é um criminoso. Então pronto, vamos resolver o problema agora. A gente manda a cabeça dele por cima do muro. Bom, o fato é, irmãos, parece que Seba, no começo da história, parecia que Seba era grande ameaça ao reinado de Davi. Mas se as coisas acabarem assim, como essa mulher está propondo, vamos pegar a cabeça dele aqui e vamos mandar um homem que não conseguiu construir um grande exército, um grande número de apoiadores. Parece que a história vai terminar muito fácil, não é? Mas como a gente falou no começo, as aparências elas enganam. Há uma ameaça maior do que Seba por trás de tudo isso daqui. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos olhar aqui pelo segundo ângulo. Vamos olhar aqui por trás dessa ameaça, tá? Alguns estudiosos, eles têm visto paralelos aqui entre essa história e a história de Abimeleque. Vocês lembram de Abimeleque, lá do livro de Juízes? Quem era Abimeleque? Abimeleque era o filho de Jerubaal, né? Aquele que ele deu um nome para si, o pai dele, que dizia que não queria ser rei, deu um nome para ele. E o nome dele significava o quê? Meu pai é rei. Não quero ser rei não, tá? Olha, minha concubina teve um filho, vou dar um nome para ela. Qual o nome do menino? Meu pai é rei. Né? É o que não queria ser rei. Abi significa meu pai. Meleque vem da palavrinha meler, né? Que é rei em hebraico. Né? Então, Abimeleque era esse. Ele, de fato, recebeu esse nome e ele, de fato, buscou se fazer rei sobre Israel. E foi um homem terrível. Ele tinha 70 irmãos, matou todos. Né? Bom, antes de falarmos um pouco sobre os paralelos, só um detalhe, tá? Essa mulher sábia, nós não sabemos o nome dela. Ela não é nominada aqui na história. O nome dela não é dito.
Será que ninguém sabia o nome dela? Certamente que sabia. Pela importância que ela tem na história, certamente que as pessoas sabiam o nome dessa mulher. Por que que o autor não diz o nome dela? Eu entendo que é porque o autor não quer distrair o leitor. Por exemplo, Abigail, a esposa de Davi, era uma mulher sábia. E o autor faz questão de apresentá-la, de dar o nome dela, de dar detalhes sobre a vida dela, porque ele queria, naquele momento, chamar a nossa atenção para ela. Mas aqui, o autor não quer chamar a nossa atenção para a mulher sábia, ele quer chamar a nossa atenção para o que ela representa. O que que essa mulher, nessa história, ela representa? Por isso ele faz questão de não dar o nome dela, para não chamar a atenção para ela, e sim para a função dela dentro dessa história. Bom, e quais são as referências que ele quer que a gente pegue aqui? Primeiro, tem um homem que quer ser rei, Seba, né? E tinha Abimeleque, que também queria ser rei. Tem um homem que ataca uma cidade e chega perto dos muros, só que aqui já não é mais Seba, agora é Joabe. É Joabe que ataca a cidade, é Joabe que chega perto dos muros. Mas lá na história de Abimeleque, Abimeleque chegou perto do muro e atacou a cidade. O que mais? Tem uma mulher que fere mortalmente um homem na cabeça. Na história de Abimeleque, ele chega perto dos muros da cidade, uma mulher joga uma pedra de lá e esmaga a cabeça dele. Aqui, Joabe chega perto dos muros da cidade. Mas não é Joabe que é atingido na cabeça, e sim Seba, que tem a sua cabeça arrancada e jogada por cima do muro. Então nós temos um ataque à cidade, a proximidade dos muros, um homem ferido na cabeça mortalmente por uma mulher, e esses elementos então vão formando esse paralelo entre essa história e a história de Abimeleque. A pergunta é: quem seria Abimeleque aqui nessa história? Aparentemente, seria Seba, não é? Porque é Seba que perde a cabeça. E lá foi Abimeleque quem perdeu a cabeça. Porém, como eu falei para vocês, quem ataca a cidade e se aproxima dos muros não é Seba, é Joabe. Então, ao que tudo indica, a história tem os seus paralelos, mas ela tem também aquilo que não é exato. Lá, Abimeleque morreu. A grande ameaça era Abimeleque, Abimeleque morreu. Aqui, a ameaça aparente era Seba. E Seba morre. Só que Seba não era ameaça para essa cidade. Era ameaça só para Davi. E uma possível ameaça maior, que é quem ataca a cidade e se aproxima do muro, essa continua viva. Essa consegue fazer o que Abimeleque não conseguiu. Consegue se aproximar da cidade e sair ileso da cidade. E com a sua autoridade ainda maior, se tornando uma ameaça ainda maior. Para quem? Para o trono. O trono. Tem alguém aqui que talvez seja uma ameaça maior ao rei do que de fato o Seba que queria ser rei. E esse é Joabe. Bom, quem é que se colocou no lugar de Davi nessa história? A mensagem que eu preguei domingo passado responde essa pergunta. No domingo passado eu falei para vocês que Davi ele tinha tirado Joabe do comando. E ele tinha dito para Abisai: pega os homens do teu senhor e vai perseguir Seba. No caso, os homens do senhor de Abisai era quem? Quem era o senhor do Abisai? Davi, certo? Mas quando a gente lê o versículo seguinte, se não me engano, o versículo 6, quem é o senhor daqueles homens e o senhor de Abisai? Quem é o senhor do exército? Joabe, não é mais Davi. Então Joabe é colocado numa posição no lugar de Davi. Joabe é aquele que não se submete a Davi. Ele não aceita as ordens de Davi. Ele faz as coisas do jeito dele. E com isso, Joabe está se colocando numa posição de quê? De rei. Ele está se colocando acima do próprio rei. Não interessa o que o rei diz, interessa o que eu acho que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado. E eu vou fazer o quê? O que o rei mandou? Não, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Porque a minha vontade é que interessa no final.
Nesse ponto da história, quem tem todo o controle sobre o exército não é Davi, é Joabe. Então parece que o aspirante a rei aqui, a grande ameaça, não é Seba, e sim Joabe. Vamos olhar aí o restante do texto. Olha o verso 22. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Vamos olhar alguns detalhes aqui. Primeiro, a guerra acaba. Todos voltam para casa. E o texto diz que Joabe volta para o rei. Volta para o rei. Irmãos, quando Joabe saiu de Jerusalém, ele não comandava nada. Mas agora, ele volta como um guerreiro glorioso. Joabe volta agora como um guerreiro vitorioso. Um autoproclamado comandante. Desobedecendo Davi, mas ao mesmo tempo, acabando com uma conspiração que ameaçava Davi, a conspiração de Seba. É verdade que Joabe, no meio do caminho, matou Amasa. Porém, Joabe agora seria visto por todos como um grande salvador. Ele protegeu a nação do perigo de Seba. Ele protegeu o trono do perigo de Seba. Aos olhos dos outros, certamente Joabe seria visto por uma boa ótica. Talvez os oficiais de Davi celebrariam o retorno de Joabe e o que Joabe fez. Nós não sabemos qual foi a recepção que Davi deu a Joabe quando ele chegou lá. O texto não vai dizer para nós, ok? Mas politicamente, Joabe, ao voltar tão poderoso, vitorioso e glorioso, ele se coloca numa posição em que seria difícil para Davi tomar alguma providência contra Joabe, sem desencadear um novo conflito, uma nova guerra, uma nova batalha dentro do povo de Deus. Bom, nós não sabemos qual foi a recepção que Davi deu para Joabe, mas certamente Davi não deveria ter uma visão muito positiva sobre Joabe. Davi, a essa altura, certamente saberia que Joabe é aquele que matou Abner, é aquele que matou Absalão, desobedecendo a ordem de Davi, e é aquele que agora matou também Amasa, desobedecendo Davi. O que será que Davi pensava de Joabe? Irmãos, o texto agora não vai dizer para nós, tá? Mas eu quero olhar um outro texto com vocês. Quando Davi está já ali no final da sua vida, quando Davi está passando o bastão para o seu filho Salomão assumir o reinado em seu lugar, há uma palavra que Davi dá para Salomão acerca de Joabe. Que palavra é essa? Olha comigo, 1 Reis, capítulo 2, verso 6. 1 Reis, capítulo 2, verso 6. Davi diz para Salomão, seu filho, que agora vai ser rei: proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Ele está falando de quem aqui? De Joabe. O que ele está falando para Salomão é o seguinte: haja com prudência, haja com sabedoria, mas puna Joabe pelos crimes de Joabe. Não deixe que ele vá para a sepultura com os cabelos brancos, com as cãs. Não deixe ele viver tranquilo até a velhice, né? Ficar bem velhinho, então morrer de velhice. Haja com sabedoria, mas traga justiça, juízo contra a vida
de Joabe. O final de Joabe vai ser trágico. Já dando um spoiler aqui para você, né? Não deveria ser spoiler, né? Quem faz a leitura da Bíblia todo ano já devia saber como é que é o final de Joabe. Mas enfim. Voltando aqui. Bom, o texto vai terminar trazendo uma lista dos oficiais do rei. É muito comum essas listas serem apresentadas. A lista vai dizer quem ocupa que posição ali sob o reinado daquele rei que está governando naquele período histórico, tá? Nesse caso aqui, vamos olhar essa lista. Olha aí os versos de 23 a 26. O texto diz assim: Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Seva era secretário. Zadok e Abiatá eram sacerdotes. E Ira de Jair era sacerdote de Davi. Alguns detalhes aqui importantes para nós, tá? O que chama a atenção nessa lista? Primeiro, a ausência do nome de Abisai. O capítulo, ele começou mostrando para nós Abisai, irmão de Joabe, numa posição de liderança. Ele cuidava dos peletitas, desses que aparecem aqui, que eram a guarda pessoal de Davi. Agora já não é mais ele que está no comando. Provavelmente, depois que ele deixou Joabe assumir a sua posição, Davi não o colocou mais em uma posição de governo, de controle. Ele não aparece na lista. Os filhos de Davi também não aparecem mais como sacerdotes, como apareceram em uma outra lista. Aqui aparece uma outra pessoa que servia de maneira particular a Davi. Era uma pessoa que estava ao lado do rei para ajudá-lo nas suas devoções particulares. Olha que coisa importante. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha alguém para auxiliá-lo nas suas devoções particulares. Nós precisamos também, não é, irmãos? Ter uma vida de devoção particular, de buscarmos o Senhor, separarmos tempo no nosso dia a dia, para nos voltarmos para a palavra, nos voltarmos para Ele, termos comunhão com Ele, não apenas nesse momento em que nos ajuntamos com o povo de Deus para celebrá-lo, mas também nos nossos momentos particulares. Agora, tem um detalhe interessante aqui. Só para dar um exemplo para vocês, se a gente fosse lá para o capítulo 8, versos de 15 a 18, ali é apresentado para nós uma outra lista, tá? E essa lista, eu vou até abrir rapidamente aqui, só para mostrar um detalhe para vocês, capítulo 8, verso 15. Olha como é que essa lista ela começa, tá? Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito, a justiça e a todo o seu povo. Aí, verso 16, Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército, Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real, Zadok, etc, etc, etc. Vocês perceberam um detalhe? Tem uma coisa aí que não tem aqui. No cabeçalho da lista, e era isso que era comum nas listas sobre os reis e os que estavam servindo durante o reinado dessas pessoas, é que no cabeçalho começava com o nome do rei. Começava dizendo aí, e Davi reinou assim, assim, e esses eram servos de Davi. Como é que começa essa lista agora? Dos servos de Davi. O nome de Davi nem é mencionado. Ela já começa com o nome de quem? Verso 23. Joabe comandava todo o exército de Israel. Ela já começa com o nome de Joabe. Joabe é a verdadeira ameaça ao trono de Davi. Seba era a ameaça aparente. Mas por trás do problema de Seba, rapidamente neutralizado, resolvido aqui sem muita dificuldade, estava alguém muito mais perigoso, Joabe.
E ainda vamos ver um pouco mais sobre Joabe e o perigo que ele pode trazer ao reino em alguma mensagem futura, tá? Mas eu quero terminar aqui destacando algumas lições que nós podemos aprender desse texto. Primeiro, as aparências enganam, meus irmãos. Nós não podemos, como eu disse na introdução da nossa mensagem, ficarmos apenas na superficialidade, nos contentarmos apenas com as aparências e tomarmos decisões importantes, fazermos julgamentos importantes com base apenas no que parece a nós. Eu tive a impressão, olha, pareceu para mim. Nós precisamos cavar um pouco mais fundo. Nós precisamos olhar por outro ângulo. A gente precisa olhar o que está por detrás das aparências. Será que tem alguma informação que eu não tenho ainda? Será que tem alguma coisa que eu preciso saber antes de tomar essa decisão? Antes de proclamar esse juízo, esse julgamento sobre essa questão? Antes de emitir a minha opinião? Será que eu avaliei bem a coisa? Será que eu ouvi os dois lados? Ou se tiverem mais de dois lados, ouvi todos os lados envolvidos? Ouvi todas as questões antes de pronunciar a minha opinião? Será que eu tive acesso, de fato, às informações para emitir uma opinião adequada e para tomar uma decisão adequada diante da situação? É preciso julgar com justiça e não pela aparência. Irmãos, eu confesso para vocês que eu teria cometido muitas injustiças ao aconselhar pessoas, ao avaliar situações. Eu teria cometido muitas injustiças, em alguns casos, se eu tivesse agido apenas com base em um dos lados da história. O autor de Provérbios, ele diz que quando você começa a ouvir uma pessoa contar a versão dela, estou parafraseando aqui, né? Parece que aquela pessoa é justa demais, que a causa dela é justa demais, até que você para e escuta o outro lado. E aí você descobre que tem mais coisas envolvidas. Irmãos, logo no início do ministério, eu tive que aprender essa lição de maneira muito clara. Numa igreja que eu pastoreei, haviam duas famílias que, de vez em quando, eles entravam em atrito, em conflito. E aí, quando eu chegava lá, eu escutava. Uma das famílias vinha conversar comigo e falava a sua versão. E eu ouvia aquela versão, eu dizia, rapaz, eu não acredito não. Foi mesmo? Meu Deus! Aí, quando eu ia conversar com a outra pessoa, a outra parte envolvida, começava a me dizer, aconteceu isso, isso. Ela lhe disse isso, 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 isso. E eu ficava pensando, por que ela não me contou essa parte? Por que ela omitiu essa parte? Se eu tivesse ouvido apenas um lado e tomado partido de imediato para aquele lado, precisamos fazer justiça, era a injustiça que prevaleceria. Por isso, as aparências enganam. E antes de tomarmos uma decisão, é preciso cautela. Às vezes é melhor a gente demorar um pouco mais, mas tomar uma decisão adequada do que agir precipitadamente, tomando partido só por um lado. Irmão, quando alguém chegar para você, você soube disso, soube daquilo outro, soube o que aconteceu, e aquilo envolver uma situação entre alguém e outra pessoa, alguém, um irmão em Cristo, etc. Antes de você se solidarizar, eu sei como é que é o nosso coração, a gente quer se solidarizar, né? A gente quer acolher a pessoa, abraçar, meu irmão, eu vou lhe ajudar e tudo mais. Antes disso, dá uma freadinha assim no coração e faz o seguinte, fala o seguinte, ó, você já conversou com o outro lado? Você já conversou com essa pessoa? Você já procurou essa pessoa? Porque, infelizmente, às vezes, o que aquela parte está vindo falar com você não é compartilhar uma injustiça. Às vezes é encontrar apoio. É só encontrar alguém que a apoie
para que ela possa fazer o que ela quer, para que ela saia de a parte certa na história, a outra parte está errada. Geralmente aconteceu um problema e foi nas duas partes. Geralmente, quando conflitos acontecem, as duas partes vão precisar se arrepender de alguma coisa, pedir perdão sobre alguma coisa. No final das contas, sabe qual é a nossa função? É sermos agentes de reconciliação. Mas antes da gente poder ser agente de reconciliação, ou melhor, no processo de sermos agentes de reconciliação, o primeiro passo que Jesus nos manda dar é dizer para a pessoa, para a parte que chegou até nós, é dizer o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É preciso dar esse passo. É preciso ouvir ambos os lados da história. É preciso fazer tudo isso para que a gente não caia em injustiça. Às vezes, algumas questões se tornam públicas e o pessoal fica aí discutindo na internet quem foi que fez o quê, quem não fez o quê e tudo mais. Já tem um tempo que a minha postura tem sido a seguinte: se eu não sei, se eu não pude ouvir os lados, se eu não pude ouvir a questão e analisar os fatos, eu vou me recolher à minha insignificância e vou ficar calado. Calado. E eu acho que muitas pessoas fariam bem se agissem assim. Recentemente teve um problema aí, envolvendo um pastor, uma igreja, etc. E um monte de gente dando as opiniões, quem é que acertou, quem errou. Olha, fulano acertou, fulano aí, a igreja agiu assim, e fulano agiu assim. E eu olhava e eu dizia assim: você já foi membro dessa igreja? Você participou da membresia dessa igreja? Você sabe como é que as coisas eram? Você foi pastoreado por essa pessoa? Você conviveu, esteve ao lado? Sabe como é que foram as questões? Como é então que você vem com tanta certeza e com tanta razão despejar aqui a sua opinião, condenando um lado ou outro? Cuidado, cautela. Devemos julgar sim, mas segundo a reta justiça, e não com base apenas naquilo que parece aparente para nós. Segunda coisa, às vezes, o que nós pensamos ser o maior problema, não é. Às vezes, nós precisamos olhar por trás. Aqui o maior problema, o grande problema parecia ser o quê? Seba. Se Seba conseguir chegar numa cidade murada, ele vai ser pior do que Absalão. Olha a preocupação de Davi. E o real problema? Joabe. Às vezes nós estamos olhando pelo ângulo errado. Às vezes algumas coisas parecem ser o pior problema. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Sabe qual é o meu maior problema? Falta de dinheiro. Estou liso. Se eu tivesse dinheiro, resolvia os meus problemas tudo, pastor. É mesmo. Coisa maravilhosa, né? Seus problemas todos se resolveriam com dinheiro. Coisa boa, né? Estou precisando só de 10 pessoas com oferta de R$ 100, né? Estou sendo perseguido, precisando de 10 pessoas para resolver os meus problemas. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí você arranja um emprego. Apareceu a oportunidade, pastor, e eu vou ganhar bem. Eu nem imaginava que eu ia ganhar esse salário. É mesmo coisa maravilhosa? É. Tem só um detalhezinho aí na história. Tem um detalhezinho, é? É. Me conte aí qual é esse detalhe. É coisinha pequena assim, pastor. O detalhe aí é que, tipo assim, sabe? Os 4 cultos assim, que tem no domingo no mês, eu acho que eu vou conseguir ir para um. Pode ser que tenha uns meses aí que eu nem apareça na igreja, tá, pastor? Mas assim, eu vou resolver os meus problemas. Agora eu vou ganhar
Um valor que eu nem imaginava que eu ia ganhar. É mesmo? É. E na sua casa, como é que vai ficar? Ah, lá em casa vai ficar bem também, porque a gente vai pagar as contas tudo. Agora eu vou poder botar um menino nessa escola, naquela outra, pagar um curso não sei do quê. Eu vou colocar ar-condicionado na casa toda, até no banheiro eu vou botar ar-condicionado agora. Quando você for visitar lá em casa, pastor, só me pedir um copo d'água que eu abri, eu vou lhe dar a água dos Alpes do Himalaia. Esse negócio é tudo agora de primeira lá em casa, porque eu estou ganhando bem. É mesmo? É. E a sua família, como é que vai ficar? Não, é assim, eu vou passar lá uns dias com eles, assim, passar uns 30 dias fora, mas vai ser uma bênção, pastor, porque agora eu vou ter dinheiro. E você está olhando para o lugar errado. Errado. Às vezes, meus irmãos, estou dizendo aqui para você, você está passando maior necessidade na sua vida, aparece uma proposta, e aí você vai precisar assumir aquela proposta, e aquela proposta vai fazer com que às vezes você tenha que perder alguns cultos, perder tempo distante da sua família, porque você precisa trazer o pão para dentro de casa, então você não deve aceitar nenhuma proposta desse tipo. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes você pode, num momento de necessidade de fato, assumir uma proposta assim. O que você não pode é olhar para isso como uma solução de longo prazo para você. Aí eu arranjei isso daqui e pronto. Agora minha vida todinha vai ser fazendo isso, nessa função, longe da minha família, num negócio que me leva para longe dos meus irmãos, que agora eu não posso mais nem congregar, porque eu estou o tempo todo longe, fora. Pode ser uma solução de curto prazo. Para o pessoal aqui não morrer de fome, não cortarem água e luz da minha casa, eu vou trabalhar. Mas eu já vou trabalhar usando isso como uma ponte, um trampolim para procurar outra coisa. Porque eu não vou aguentar. A minha vida espiritual não vai aguentar eu ficar nesse negócio por muito tempo. O meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu marido, não vai aguentar eu ficar num negócio desse por muito tempo. Então eu até vou, mas é só por um tempo. É só até Deus abrir uma porta melhor. E eu também não vou descansar, eu vou continuar batendo em outras portas, para ver qual é a que Deus vai abrir. Porque, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é o grande problema? O grande problema nas nossas vidas? Grande problema. Chama-se pecado. Pecado é o maior problema da nossa vida. Pecado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que nos leva para longe de Deus, aquilo que nos impede de vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida que seja útil nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Esse é o grande problema da nossa vida. E você sabe qual é a grande solução para a nossa vida e a grande prioridade da nossa vida? Não é dinheiro, é Cristo, é comunhão com o Senhor, é comunhão com Deus. É isso que é a grande solução para as nossas vidas. É isso que o Senhor quer para nós. A crise, quando ela bate na nossa porta, ela nos tenta desviar o olhar dessas questões, ignorar tudo isso, ignorar o pecado, ignorar Cristo, ignorar a comunhão com o Senhor e só olhar para o imediato, para o que resolve o meu problema agora. A crise faz isso. Mas nós precisamos redirecionar o nosso olhar. E precisamos lembrar das nossas prioridades e pensar, antes de qualquer decisão, será que eu estou olhando para o lugar certo, para o problema certo e para a solução certa? Ou eu estou olhando apenas de maneira superficial? Estou perdendo de vista o que realmente é importante? Qual é o impacto dessa decisão na minha vida espiritual? Qual o impacto dessa decisão na minha casa, junto com a minha família? Isso vai me levar para mais perto do Senhor, para agradar mais a Deus, ou isso vai me levar para longe dele? Vai me levar a prejudicar a minha casa, a prejudicar a minha família? Esses são os ângulos que a gente precisa ver. E por fim, meus irmãos, nós falamos sobre o tema por trás das aparências. E quando nós olhamos para a morte de Jesus na cruz, as aparências, elas afirmavam para nós o quê? Está tudo perdido. A morte dele, na verdade,
é derrota. Foi assim que os próprios discípulos do Senhor enxergaram a morte de Jesus naquele primeiro momento. Quem não lembra do caminho de Emaús, os discípulos conversando e dizendo: achávamos que era ele, mas agora ele morreu. A morte de Jesus parecia derrota. Porém, a gente precisa olhar por trás das aparências. E aqui nós vimos um homem morrendo por uma cidade inteira. E na cruz, aquilo que parecia derrota se revelou o quê? A nossa grande salvação. Jesus entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela cruz era minha, porque o pecado era meu, a condenação era minha, o juízo era meu, mas um dia ele tomou o meu lugar. E o que aos olhos do mundo parecia uma grande derrota se tornou para mim em alegria, em louvor, em prazer. Eu viverei para sempre com o Senhor, a vida eterna esperando por mim, porque Ele se entregou naquela cruz. Eu sei que eu posso crer no amanhã. Eu sei que eu não preciso temer o amanhã. Eu sei que eu posso passar por lutas, por dificuldades, sem precisar me desesperar, porque Ele já venceu por mim. Eu sei qual é o final da história. Eu sei o que aguarda por mim no final da história. Esse era o segredo do apóstolo Paulo, não é? Eu aprendi a viver na fartura e na escassez, e na falta disso tudo. Por quê? Porque eu sei, a vida não acaba aqui. Eu estou olhando para as aparências, mas por trás de tudo isso, há um reino eterno prometido para mim, onde o meu Senhor já reina, onde todo mal será tirado, onde todo pecado será arrancado, onde toda lágrima será enxugada, e tudo que haverá será alegria, vida, eternidade. É isso que Ele conquistou para mim naquela cruz. Vamos orar nesse momento?